gogofone. Ele só tem o gogofone. Pra ter a certa proximidade dele. O tour começa aqui e o tour termina aqui descendo essa escada, certo? Aí é o seguinte, acabou o tour. Se quiser pegar um suco de cevada aqui do lado, um sorvete, negócio, pega e já segue direto pro ônibus, alright? Até porque a gente tem outra parada aqui na cidade, que é aqui do lado, e aí a gente segue pra praia de Pirangi, que é onde tá o cajueiro, a praia e o nosso almoço, alright? Alright. Pessoal, para começar, uma boa tarde para vocês. Boa tarde. Meu nome é Dave, sou um guia específico aqui dentro da Fortaleza durante o nosso percurso. Alguma coisa a qual vocês queiram me perguntar, vocês podem me interditar, ou seja, me interromper e fazer qualquer pergunta, ok? Ok. O guia vai seguir, deixa o guia passar à frente, pessoal. Vamos bater em retirada, segue o guia. Batendo em retirada. Acostei o guia. Pessoal, cada som. Pode puxar, senão escorregue. Vamos fazer um ângulo 30 graus. Vem pra cá, pessoal, 30 graus. Posso começar? Pode. Pessoal, a Fortaleza dos Reis Magos, ela teve a sua construção iniciada no dia 6 de janeiro de 1598, pela esquadra colonizadora de Manuel Mascarenhas, homem, em cumprimento das cartas régias de Felipe II da Espanha e I de Portugal, datadas do dia 9 de novembro de 1596 e 15 de março de 1597, estando como governador no século XVII, Dom Francisco de Souza. Como fortaleza marítima, ela é uma das mais importantes, belas e sugestivas. A começar pelos seus 3 meses de defesa, a qual mais tarde eu vou mostrar para vocês. Aqui ao lado nós encontramos a prisão civil. A prisão civil no século XVII era exatamente para aquelas pessoas que vinham roubar o pau-brasil e algumas especiarias do século XVII. Naquela época quem vinha roubar aqui eram os piratas e os corsários. Eram capturados pelos soldados portugueses e eram imediatamente jogados à prisão civil. A prisão civil hoje é conhecida também como a prisão do estômago, onde mais tarde todos vocês irão se aprisionar. Qual é a pergunta? Mas guia, por que prisão do estômago? Porque daqui a pouco vocês vão fazer uma boquinha lá. Ok? Posso prosseguir? Sim. Estado-Maior. O Estado-Maior no século XVII era exatamente para que o sargento-maior e o capitão-maior fizessem as suas reuniões. Daqui saíam todas as ordens. Quem iria ser jogado ao mar, quem iria ser fuzilado, quem iria ser torturado, quem iria ficar cego, quem iria ser jogado no calabouço. Todas as ordens saíam do Estado-Maior. Capela da Fortaleza, é exatamente aqui onde era rezada a missa todo domingo para os soldados portugueses. O padre que rezava a missa aqui seria o padre Gaspar de Sampérez. O padre também foi o arquiteto de toda a Fortaleza. O engenheiro Francisco de Fria de Mesquita. No centro da capela nós encontramos um poço. Esse poço tem exatamente 3,5 metros de profundidade. Esta água é uma água salubre, não salobra. Salubre também está correto. Esta água seria exatamente usada para os soldados beber, tomarem banho, lavar sua roupa, fazer sua comida e outras coisas necessárias dentro da fortaleza. Enquanto que a água da chuva, por se tratar de uma água doce, uma água de boa qualidade, que era amparada pelos soldados portugueses, é exatamente só para o capitão-maior. Soldado, água salubre, não salobra. Ok? Salubre também está correto. No centro da capela nós encontramos 3 imagens. Essas 3 imagens referem-se exatamente aos 3 reis magos. Da direita para a esquerda, nós encontramos Baltazar, Belchior e Gaspar. Ela refere exatamente ao batismo desta fortaleza. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Porque eu lendo a Bíblia não encontrei os reis magos. Encontrei os magos que vieram do Oriente para o Ocidente presentear o menino Jesus com mirra, incenso e ouro. Poderiam ser 8, poderiam ser 6 e poderiam ser 3. Por que a Igreja Católica acha que foram 3? Por causa de mirra, incenso e ouro. Baltazar, Belchior e Gaspar, também não encontrei, mas o nome fictício da Igreja Católica. Vamos voltar para teologia, vamos deixar a teologia para lá, ok? Apesar que eu sou bacharelado de teologia, garanto. Cúpula, século XVII foi batizada de cúpula. Esta cúpula foi arquitetada exatamente para esconder a pólvora da fortaleza. Se houvesse uma invasão holandesa ou francesa, jamais os soldados inimigos iriam imaginar rapidamente que aqui seria o esconderijo da pólvora. Essas aberturas circulando na cúpula, no século XVII, era exatamente para entrar o ar, ou seja, a ventilação, para que não houvesse o aquecimento da pólvora. Porque se houvesse um aquecimento, haveria uma explosão. Ela também foi arquitetada para que se houvesse uma explosão, que essa explosão fosse para cima e não para baixo, para não danificar a fortaleza. Qual é a pergunta? Nenhuma? Não. Cozinha da fortaleza. Era exatamente aqui onde era feita a comida para os soldados portugueses.
que tivesse chuva ou sol, eles comeriam aqui sentados no chão. Conforto só para o Capitão Mó. Casa do comando da guarda, sistematicamente para troca de guarda. Aquele soldado que passava a noite toda em serviço do século XVII, às 5 da manhã de sua escada, se apertava o sargento Mó e era feito a troca de guarda. Prisão subterrânea conhecida como calabouço, sala de tortura do século XVII, quando portugueses e espanhóis capturavam um soldado holandês ou francês, traziam para esta sala, aqui eram torturados até a morte. Alguma pergunta? Eu tenho, guia. Ô guia, por que o senhor está falando tão rápido? Porque o guia de vocês só me deu 20 minutos. É impossível dar uma aula de campo dentro de 20 minutos. É por isso que estou correndo com o tempo. Posso prosseguir assim mesmo? Sim. Cada pedra que vocês estão pisando, cada pedra que vocês estão vendo, aqui tudo é solo português. Cada pedra aqui veio de Portugal para ser arquitetado e construído a Fortaleza dos Reis Magos. Vocês estão visitando a segunda maravilha do Brasil. Chama-se Fortaleza dos Reis Magos. Ô guia, qual é a primeira maravilha do Brasil? É o Teatro da Amazônia. Ô guia, o padre Gaspar era português ou era espanhol? Era espanhol. E o Mesquita era espanhol? Maurício da Sal, pelo livro fala que ele era holandês, mas a sua mãe era alemã. Qual é a pergunta? Escada de acesso ao terrapleno. Vamos bater e retirar do meu grupo. Vamos fazer 1000 perguntas. pessoal que está comigo lá na capela, no centro. Na capela, no centro. O pessoal que está comigo lá na capela. Lá na capelinha. Posso prosseguir? Sim, senhor. Apenas encontramos um paredão. Este paredão ele foi arquitetado e construído exatamente para impedir os tiros de canhões das naus holandeses e franceses para dentro da fortaleza. São 9 palmos de pura pedra portuguesa. Cada pedra aqui, solo português. Então qual é a pergunta? Nenhuma. Ô guia, essas telhas do século XVII, negativo. Essas telhas do século XX foram colocadas aqui em 1960 na primeira reforma desta fortaleza. Então eu acredito que essas telhas têm 52 anos de uso, levando chuva, sol e maresia. Mas guia, eu não perguntei pelas telhas do século XX, eu perguntei pelas telhas do século XVII. O senhor vai me responder? Vou. As telhas do século XVII eram exatamente nesse mesmo sentido. Só que no século XVII, essas telhas eram bem maiores, eram bem mais grossas e eram confeccionadas na coxa das ilhas Tupi-Guarani. É por isso que tem aquele ditado, se foi feito das coxas, a resposta seria: as telhas da minha casa foram arquitetadas pelos índios Tupi-Guarani. Vale 2 pontos e meio de geologia, que é sempre na quarta ou quinta pergunta. Qual é a pergunta? Vai, soldado. Por que tem ali e não tem aqui? Porque exatamente isso aqui seria exatamente, como eu acabei de falar, como um paredão para impedir os tiros de canhões. Se fosse botar telhas aí, arrebentava lá pra cá. Se fosse aspirante, ia ser reprovado. Então, ia pro meu grupo alfa. Vamos bater e retirar. Qual é a pergunta? Nenhuma. Posso prosseguir? A pergunta que vocês querem me fazer é essa, seguinte. Lá embaixo você me falou que essas pedras vieram de Portugal. Eu achei bastante interessante. Agora eu quero saber do guia por que essas pedras vieram de Portugal. Se aqui no Brasil existe bastante pedra, a começar pelos arrecifes, onde foi arquitetada e construída a fortaleza. Serão 3 meses de viagem de Portugal para o Brasil, uma embarcação de 25 metros carregada de pedra para arquitetar esta fortaleza. Guia, eu quero uma resposta. O senhor vai me responder? Vou. Essa pergunta do século XVII, vou trazer ela para o século XXI. Porque essa pergunta cai constantemente no corpo de fuzileiros, no quadro de aspirante.
De 200 aspirantes, ou seja, de 200 oficiais, 2 ou 3 conseguem acertar. E vale 4 pontos. Resposta. As embarcações que saíram de Portugal eram chamadas na aqui nós chamamos de nau. Ao sair de Portugal para o Brasil, chegando lá dentro do Oceano Atlântico, a ventania lá dentro é bastante forte. Algumas embarcações começavam a balancear, algumas embocavam, fundeavam. Esses soldados eram repassados para a embarcação do Capitão Mó. Daí o Capitão Mó começou a observar que quanto mais peso nas suas embarcações, elas balançavam menos e a viagem era muito mais rápida e muito mais segura. O Capitão Mó, ao chegar aqui na Fortaleza, passou alguns dias, descansou e viajou novamente para Portugal. Ao chegar em Portugal, a primeira coisa que ele fez foi estudar um meio de fazer com que as embarcações pegassem peso. Observe que cada pedra aqui dentro, elas são todas bem cortadas. Eram todas bem cortadas em Portugal pelos pedreiros portugueses. Essas pedras eram colocadas no lastro das embarcações. Ao viajar novamente de Portugal para o Brasil, chegando aqui no Rio Grande, como foi batizado no século XVII, deixava essas pedras aqui dentro da fortaleza e voltavam carregadas de pau-brasil, cana-de-açúcar, algodão e ouro. E assim sistematicamente levava 30 anos para a sua arquitetura, ou seja, levou 30 anos para a sua construção. Mas guia, aqui dentro eu estou vendo cal e eu estou vendo uma massa. Século XVI, século XVII, século XVIII não havia química. E aí? Como é que foi feita essa massa? Vai me responder? Vou. Na época eram capturadas várias baleias. Essas baleias eram trazidas aqui para dentro da fortaleza, eram derretidas em óleo. Esse óleo era misturado com cal, porque ninguém foi descoberto o cal. O entulho de areia, que é areia grossa da praia, bastante cascalho, ostra e bronze. Juntava tudo isso, fazia solo de massa, e é exatamente esse cimento ao qual nós estamos pisando. Então foram 30 anos para a sua construção, então foram 30 anos de caça-baleia. Mas guia, no século XVII, aqui foi batizado de Rio Grande. O senhor tem uma referência pra gente? Tem. Aqui ao lado nós encontramos um rio bastante grande, é o Rio Potegi. Rio Potegi é uma palavra tupi-guarani. A sua tradução quer dizer rio de camarões. Então no século XVII, aqui dentro tendo soldados portugueses e espanhóis misturados, tempos ibéricos comandados por Dom Felipe, rei de Portugal e Espanha, os soldados resolveram fazer um batismo ao local, não à fortaleza. Procuraram vários nomes, não encontraram nenhum nome. Um dia os soldados conversando ali naquele paredão, olhando para o grande rio, disseram um para o outro: vamos chamar isso aqui de Rio Grande. Você aceita? O outro se aceita. Vamos chamar o padre Gaspar, vamos fazer o batismo, e foi feito. Deu para entender? Mas guia, mas houve um segundo batismo, Rio Grande do Norte. Tem uma referência? Tem. Aqui ao lado nós encontramos um rio bastante grande. Aqui ao lado o norte, Rio Grande do Norte, Natal. Daqui a pouco eu vou explicar por que Natal. Mas guia, qual é a altura dessas paredes? São 9 metros de altura por 14,20 de espessura. Sala do Ternalhão, sala de combate pesado. Mas guia, no século XVII haviam quantos canhões aqui dentro? Eram 23 canhões. Hoje só encontramos 6 autênticos canhões portugueses. Esse canhão chega a pesar 800 quilos. Alinhamento de tiro, 300 metros. Era um bom tiro para o século XVII. Mas guia, no século XVII, qual era o peso dessa munição desse canhão? Aquela bola de ferro, a bala, a munição, chegava a pesar entre 4 a 5 quilos. Mas guia, esta carreta é do século XVII? Negativo. Esta carreta é do século XX. Foi colocada aqui em 1960, na primeira reforma desta fortaleza. Então acredito que essa carreta hoje tem 52 anos de uso, levando chuva, sol e maresia. A madeira é sucupira. Mas guia, por que no século XVI, século XVII, século XVIII, os portugueses e espanhóis só gostavam de trabalhar com a madeira sucupira? Porque a madeira sucupira há uma grande possibilidade de chegar aos 300 anos. Mas guia, qual é a madeira que chega aos 300 anos? É a sucupira roxa, amarela ou a marrom? A amarela, cai bastante de atualidade. Mas guia, quem nasce em Natal, Rio Grande do Norte é o quê? É um potiguar. Esta palavra potiguar é uma palavra tupi-guarani. A sua tradução quer dizer comedouros de camarão. Então quem nasce em Natal, Rio Grande do Norte, interior, é um potiguar ou é um comedor de camarão? Qual é a pergunta? Vamos bater e retirada, meu grupo. Vem pra cá.